amigos do YouTube. Hoje nós vamos falar de uma coisa importante que quase ninguém fala sobre isso ou usa esse tipo de técnica. Eu vou falar sobre medidas de distância e medidas do corpo, que são coisas até importantes. Se você estiver no meio do mato, se você quiser saber a medida de alguma coisa, o tamanho de alguma coisa, você tem como medir esses objetos, ou uma fruta, ou o tamanho de um peixe, sem que você tenha uma régua ou nada disso. E também uma outra coisa importante é você saber se você usa trilhas ou se você faz caminhadas, é você saber a distância que você caminhou. E uma das coisas que eu uso para saber esse tipo de distância é um contador de passos como esse aqui. Não é uma coisa nova, não fui eu que inventei também. Isso aqui já existe há muitos anos. Já foi usado pelos índios, já foi usado por militares. Ainda é usado até hoje, na verdade. Apesar de ter outros meios mais modernos, como o GPS e até mesmo um contador mecânico. Mas da forma que funciona é assim. Primeiro, você tem que saber as suas medidas. Eu, por exemplo, eu tirei uma medida aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na câmera. Bom, como vocês estão vendo aí, lá no fundo da trilha, até aqui perto da câmera, tem exatamente 100 metros. Eu deixei essa marca lá para poder marcar hoje. Vou voltar aqui. E exatamente aqui, dessa linha aqui onde eu estou até aquela marca, tem exatos 100 metros. Então, eu contei os meus passos. E para cada 57 passos que eu dou numa linha reta no local plano, são 100 metros, é o equivalente a 100 metros. Cada passada não é um pé direito e um pé esquerdo. É uma passada ou o seu pé direito ou o seu pé esquerdo. Eu, no meu caso, quando eu começo a minha passada, a norma diz que você tem que começar tudo com o pé direito. Então, eu dou uma passada e na segunda passada conta um passo. Veja bem. Vou começar a contar meus passos. 1, 2, 3. São 3 passadas que dá mais ou menos aí uns quase 5 metros. Então, no meu caso, para as minhas medidas, para cada 57 passadas que eu dou, e passadas em um local plano, eu vou abaixar uma dessas contas aqui. Para cada mais 100 metros, e assim por diante, até completar os 900 metros. E os próximos 100 eu vou baixar essa de cima aqui, que é o equivalente a 1000. Eu vou levantar as outras e vou começar tudo de novo. A hora que eu chegar nas 57 passadas, nos próximos 100 metros. Desço ela de novo e assim por diante. Só com isso aqui você pode contar até 5 km. Isso se for num lugar plano, no caso. Agora você tem que saber as suas medidas. Você tem que saber as diferentes elevações de terreno, os diferentes ângulos de terreno. Quantas passadas você precisa para completar aqueles 100 metros, para você poder marcar os 100 metros aqui. No final, vamos dizer aí de 1 hora de caminhada, se você for dar uma parada, você vai ter a noção exata, ou aproximada no caso, de quanto você andou. O que não é uma coisa muito difícil. Uma outra forma também de você conseguir esse objetivo de medir as suas passadas é usar um contador desse mecânico,
Isso aí vende para todo lado. No Mercado Livre tá cheio disso aqui para vender, não é caro. Comprei isso aí por uns 10 reais por aí. E ele vai, para cada vez que você aperta aqui, ele vai contando a mesma coisa. Contando uma passada. E vai contar até 9.999 passadas. E vai voltar ao zero, né? Mas aí você vai ter que saber calcular isso aí. Ao mesmo tempo que você precisa carregar um bloquinho de notas ou alguma coisa e marcar ali quantas passadas você tirou, você deu num lugar plano, quantas passadas você deu num morro, quantas passadas você deu numa trilha mais difícil no caso. E tudo isso você vai ter que saber anotado, né? No meu caso eu sei as minhas medidas, eu não sei as suas, você que vai ter que fazer as suas medidas. Aqui, como eu estava falando para vocês, os mesmos 100 metros que eu medi ali embaixo, mediram 57 passos para atingir os 100 metros. Lá em cima, eu saí daqui do plano e cheguei lá em cima, deixa eu virar isso aqui. Eu cheguei lá em cima, deixa eu ver aqui, ó, nessa árvore aqui do meio aqui, deu 100 metros certinho, é uma subida bem íngreme aí de pelo menos uns 30 graus. E para chegar a 100 metros lá em cima, eu gastei 80 passos. E para descer os mesmos 100 metros, eu gastei 87 passos. Então, para vocês verem como é importante vocês terem essas medidas, para vocês terem alguma noção de distância e saberem que com quantos passos e com que inclinação de terreno você vai levar para completar esses 100 metros aí. Tá aí, como você pode ver, o contador de passos que eu fiz tem mais ou menos aí uns 25 centímetros. Ele tem 9 contas desse lado e 4 desse. E é bem fácil de fazer, como eu vou mostrar no vídeo aí agora. Você pode fazer um igual ou pode usar miçangas dessas grandes, algum terço velho que tenha na casa da tua avó, que ela não usa mais, um tubinho de caneta, se você não tiver outra coisa. Qualquer coisa que você possa passar um barbante ou uma fita qualquer. Isso aqui por acaso é cadastro de uma bota que eu tinha. Eu troquei esse cadastro por outro melhor. Então tá vendo? Onde coloca, ela fica. Um pouquinho apertado, sem ser apertado demais. E é isso aí. E quanto às outras medidas que eu estava falando antes, é bom a gente sempre saber as medidas do nosso corpo. Por exemplo, eu sei que dessa mão aqui, a partir desse nó até o final desse dedo, eu tenho exatamente 8 centímetros. Um palmo meu, a partir do dedo mindinho, tem 23 centímetros exatos. Então quer dizer, se eu medir 4 palmos e 4 dedos, eu vou ter exatamente 1 metro. E assim por diante. Então, essa é a vantagem de você saber as suas medidas. Às vezes você não tem como medir uma coisa, as medidas do seu corpo já ajudam, não é mesmo?
Lá nos Estados Unidos eles usam muito polegadas, como você vê aqui nessa régua. Uma polegada seria essa medida aqui. Apesar de que o cara que inventou a polegada devia ser bem pequenininho, porque a minha polegada dele dá 1,5 polegadas aqui. Mas, se você souber também, em centímetros, 4 centímetros. Então, essa medida aqui tem 4 centímetros. Então, se você precisar tirar uma medida curtinha, isso aqui ajuda. 8 centímetros, 23 centímetros e assim por diante. O Leonardo da Vinci mesmo já mostrava essas medidas de corpo, né? Então, da ponta da minha mão, com os braços abertos, da ponta do dedo indicador até a ponta do outro dedo, a minha medida dá 1,75 m. Eu tenho 1,73 m, então os braços talvez sejam um pouquinho mais longos do que deveriam ser, porque, segundo Da Vinci, a medida da altura de um homem é a medida dos braços dele abertos, o que no meu caso não funcionou, né? E sobre o que eu estava falando sobre o contador de passos e sobre as medidas diferentes de ângulo que você vai e vem, né? Eu tenho aqui, uma coisa dessa que eu levo. Então eu tenho aqui, no ângulo plano, eu dou 57 passos. Vamos supor que eu tenha andado aqui 1 quilômetro. Aí eu comecei a subir um morro. E esse morro, subindo ele cada 100 metros, dá 80 passos. E eu andei aqui 400 metros. Eu desci o morro do outro lado, já deu 87 passos para cada 100 metros. E eu andei 500 mais 600 metros. E num outro ângulo de descida, onde eu sei que as minhas passadas para cada 100 metros são 70 passos, eu andei aqui 700 metros, que deu um total de 2.700 metros. Seria mais ou menos isso aqui. Eu vim por aqui, subi o morro desse lado, desci pelo outro e comecei essa descida mais suave aqui, que dariam daqui até aqui, dariam os 2.700 metros. Aqui seria mais ou menos a representação desse morro aqui, nas linhas de contorno. É claro que um morro como esse aqui, você nunca vai subir e descer pelo outro lado. Se você estiver navegando aí de um ponto A para o ponto B, você vai contornar ele aqui, né? Mas às vezes não tem jeito, é uma escarpa longa, não tem como, você tem que subir e descer mesmo. É isso aí, gente. Espero que todos tenham gostado do vídeo. E vem mais uma dica aí. Olha só, gente. O outro uso bem prático para um contador de passos desse é para também você saber a quantidade de água que você está tomando durante o dia. Então eu faço assim, para cada garrafinha dessa de meio litro que eu tomo de água, eu também abaixo uma conta, e no final do dia eu vou saber quanto de água eu tomei, se eu tomei a quantidade suficiente de água ou não, ou se eu preciso tomar mais água, se eu preciso procurar mais água, porque senão não vai dar para o próximo dia, não vai dar até o final do dia, né? Então tá aí mais uma dica para o contador de passos.